Portaria do MP de São Paulo, de 30 de agosto de 2013, reabriu uma investigação sobre as possíveis ruínas em um sítio arqueológico localizado em uma propriedade particular no município paulista de Natividade da Serra. Lamentavelmente, informações por esse lugar ou esse assunto são difíceis de encontrar, e o que poderia ser um dos maiores achados da história pré-colombiana em território nacional foi completamente esquecido, e talvez até negligenciado, há pelo menos 20 anos. Mas eu posso te contar um pouquinho dessa história e depois você tira suas próprias conclusões, se o que foi encontrado por lá merecia, ou não, uma investigação mais aprofundada. Em 2003, após anos retirando pedras das proximidades de sua fazenda, o proprietário local topou com aparentes muros e pavimentações que estavam enterradas na base de uma colina, nos fundos do vale de sua propriedade. Essas aparentes ruínas estavam em bom estado, enterradas a 1,5 metro de profundidade. Infelizmente, a curiosidade natural o levou a escavar o local e destruir uma parte desses achados, como um calçamento e um muro de pedra. No local existiam amontoados de blocos de pedra, em grande parte aparelhados em formas regulares, e foi justamente por isso que eles estiveram durante anos retirando esses blocos para usar nas construções da área sem o menor critério, por ignorar que aquilo talvez fosse os restos de uma ruína muito antiga. Como podem ver, até na igreja local foram usados esses blocos para suas fundações, cerca de 50 anos atrás. Os primeiros relatos dessa estranha construção chegaram às mãos do geólogo e arqueólogo amador Paulo Roberto Martini, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em 2003. As escavações feitas pelo dono da terra, em que se encontravam as ruínas, tiveram início em 2002 e mostravam a existência de uma sólida estrutura formada por imensos blocos de granito trabalhados e polidos. O dono do local havia feito algumas fotos e as enviado à entidade na busca por alguma informação. Ele achava que se tratava de uma pirâmide. Martini chegou a uma conclusão inicial, depois de elaborar um extenso relatório sobre o que encontrou no local. Essa composição de rochas havia sido feita pelo homem. O monumento foi descoberto por acaso e esses blocos eram de um afloramento rochoso que inexistia naquela região. E então teriam que ter sido transportados para lá. Imensas pedras cortadas e empilhadas na forma de degraus até um topo, amparadas por monolitos enterrados na vertical. Em seu relatório ele declarou: ainda é cedo para afirmar algo concreto, mas estamos diante de uma construção feita por uma civilização primitiva avançada. Esse tipo de rocha é de origem vulcânica e se forma com os primeiros derrames de lava no fundo do oceano, quando se dá início à formação das cadeias montanhosas. O tipo de entalhe das pedras é muito próximo ao utilizado pelas civilizações pré-incaicas que habitavam os Andes. Então, desde 2003, pesquisadores de forma autônoma tentavam descobrir a origem das ruínas de pedra em Natividade da Serra. Esses pesquisadores acreditavam que a idade do achado beirava a casa dos 2.000 anos e o tratamento das pedras encontradas guardava similaridade com as construções dos Incas ou até mais antigas. À época, o proprietário parecia saber que aquilo era algo muito antigo e até cogitava ser coisa da época dos faraós. No entanto, mesmo assim, continuou a retirar e a usar os materiais sem maiores questionamentos e somente comunicou algo às autoridades quando já havia escavado e demolido parcialmente os muros
e enterrado suas bases com o uso de uma pá escavadeira. Quem veio depois ver algo acabou não vendo quase nada. Em 2003, a retirada de materiais chegou a um ponto onde apareceu um calçamento. O antigo capataz do local descreveu também que no local havia uma escada estreita. Segundo testemunhas que trabalharam nessas escavações, eram retirados de preferência os blocos mais regulares. Chegaram a ser retirados mais de 80 caminhões de pedras para uso na fazenda, em diques, muros e outras estruturas, que podem ser vistas até hoje no local. Em 2004, o assunto cresceu, ocasião em que o jornalista científico Júlio Ottoboni, que fez algumas visitas ao local, redigiu um artigo para o jornal Gazeta do Povo de Curitiba, que foi editado no dia 29 de fevereiro de 2004. O artigo interpretou o achado como sendo uma pirâmide. Na ocasião em que foi feita a reportagem, vários órgãos da imprensa estavam visitando o local e eram todos recepcionados por um funcionário que era quem fornecia explicações e quem os levava a um lugar que, na verdade, não mostrava um elemento arquitetônico real, mas sim um afloramento natural de um bloco de basalto. E dessa forma, talvez sem saber, ele tenha criado uma grande confusão sobre o assunto. E foi após essa publicação que o geólogo do INPE, Paulo Roberto Martini, visitou o local. Mas tudo já havia sido desmontado ou enterrado, e do pouco que viu, ele fez um informe, atestando a raridade das poucas coisas que pôde ver. Durante os últimos anos, paulatinamente foram sendo retiradas pedras do local. Junto à sede, existem muros de 4 metros de profundidade, escorando as margens do açude, feito com as pedras do suposto sítio. Dessa forma, e depois dessa pequena notoriedade, na tentativa de preservar o local que vinha sendo destruído em busca de objetos de valor, e até mesmo pela remoção das imensas rochas trabalhadas para servir de adereços decorativos, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional foi acionado. E, para surpresa dos pesquisadores envolvidos, o órgão disse que o lugar era apenas um amontoado de pedras sem qualquer valor histórico, contradizendo o que já havia sido registrado no local, mesmo que de maneira precária. Afinal, aquele achado era um assunto que parecia fugir dos padrões corretos da arqueologia consagrada no Brasil, e quase ninguém se dignou a responder suas perguntas. Talvez pela pouca experiência em arqueologia de arquiteturas antigas, ou porque a construção fugia aos padrões reconhecidamente coloniais. Até que em 2012, Carlos Pérez Gomar, um arquiteto especializado em arqueologia arquitetônica e membro da antiga Associação Brasileira de Estudos e Pesquisas Arqueológicas e atualmente pesquisador de arquitetura pré-colombiana sul-americana, se deparou com algumas poucas fotos divulgadas na internet, mas que o deixou intrigado. Achando que o sítio merecia uma investigação mais ampla, ele foi pessoalmente ao local, com o objetivo de apurar o que realmente havia por lá. E o que vou mostrar aqui encontra-se em um artigo publicado por ele, que quem tiver curiosidade pode encontrar bem aqui na internet. De sua pesquisa, praticamente solitária e independente, ele observou que ali existia uma população que construiu estruturas de alvenaria de pedras sem argamassa, inclusive aparelhando blocos e lajes de forma regular. Fato que não parece ter antecedentes registrados na pré-história brasileira. Ele entendeu que ali haviam muros e pavimentações. Segundo ele, em função da precariedade de sua pesquisa, não era possível afirmar que houvessem estruturas mais complexas, como edificações, mas estes aparentes vestígios de construções estavam espalhados por uma área de no mínimo 40 mil metros quadrados,
havendo restos de blocos mais aparelhados, concentrados principalmente em uma colina que dominava o vale. E a extensão total da área de interesse arqueológico provavelmente era ainda maior. Para ele, essa descoberta era um fato totalmente novo no panorama da arqueologia nacional, uma vez que nunca foi registrado algo similar, o que não quer dizer que não tenha existido. O que se tornou evidente, naturalmente gerou um certo desconforto em alguns setores acadêmicos e organizações que, como no resto do mundo, parecem optar por não se envolver aonde existem coisas que não deveriam existir. Isso ocorre, inclusive, porque a arquitetura pré-colombiana ou pré-cabraliana, com estruturas de pedra, não é reconhecida oficialmente no Brasil, sendo um tema pouco explorado pelos pesquisadores. A região onde a área está localizada é um dos maiores vales nas proximidades. A geografia antiga mostra que ali no passado existia um grande lago conectado ao rio, que obviamente possuía um volume de água muito maior e ocupava um leito muito mais amplo. A área onde atualmente se encontra a sede do local era, na verdade, uma ilha. A população que possivelmente habitava o sítio em tempos pré-colombianos ocupava as margens desse lago, próximo a uma cachoeira, e claramente tinha uma sólida base de subsistência na pesca. Quantos vestígios foram perdidos com uma pá escavadeira? Apesar dessa falta de cuidado, embaixo de um dos blocos foi achado um vaso de cerâmica que infelizmente acabou destruído ao ser retirado sem qualquer critério. É evidente que havia muito mais fragmentos de cerâmica e que nem todos foram sequer notados. Todo o material escavado foi jogado literalmente ladeira abaixo, onde hoje existe um talude. Para justificar a enorme escavação feita e disfarçar todo o barulho que vinha chamando a atenção, o proprietário montou uma estrutura simples em forma de pirâmide e colocou embaixo um dos blocos encontrados, insinuando um altar. E passou a dizer que a intenção de tudo aquilo era fazer ele mesmo uma pirâmide de pedra para adornar o local. O curioso é que ninguém desconfiou daquela informação sem sentido, fazer uma pirâmide a 800 metros da sede do local quando tinha espaço de sobra em áreas mais próximas. Parece que a notoriedade não agradou ao dono da terra, que não queria que ninguém mais tocasse no assunto da ruína e mandava os empregados ficarem em silêncio. Foi daí também que saiu a história da descoberta de uma pirâmide em uma pequena cidade na Serra do Mar. Quando somamos essa confusão a toda a devastação que já havia sido feita, tudo parecia ser uma enorme fantasia. Além disso, o proprietário já havia montado sua estrutura simbólica e anunciado a construção de sua pirâmide. Dessa forma, misturaram-se todas as informações truncadas, criando uma série de versões, e nenhum organismo quis mais verificar o assunto no local. Como havia sido feita uma denúncia ao Ministério Público de destruição de um sítio arqueológico, esse organismo convocou 2 jovens professores da USP para ir ao local como peritos, um geólogo de formação e o outro antropólogo. Os 2 com pouca experiência em arqueologia específica para o caso. O problema é que esse ramo não tem sido registrado oficialmente até hoje na arqueologia brasileira. Evidentemente, os 2 já foram ao local com ideias pré-concebidas de que tudo aquilo era uma grande bobagem. Estiveram lá por algumas horas e pouco puderam ver. Segundo o testemunho do antigo capataz, eles já haviam colocado muita terra em cima de tudo e os restos do muro haviam ficado a quase 1 metro abaixo da superfície. A alegação generalizada de que o que se veria no local seria apenas uma formação natural de basalto não procede, porque as jazidas de basalto
tem aspecto muito característico em formação e se apresenta em massas compactas de pedras fraturadas em forma de colunas e blocos em grande parte da seção de perímetro hexagonal. Mas, naturalmente, não produz peças com a forma de uma verga ou de uma laje quadrada ou retangular de espessura constante. E é justamente esses tipos de peças que haviam em quantidade no local e ainda podem estar lá enterradas. Há blocos espalhados em direção ao açude e em áreas circundantes à colina principal, em pequenos montes que sugerem terem sido restos de construções. Há pedras em bruto que possivelmente podem ter feito parte de muros e hoje se apresentam amontoadas em vários locais. No sopé da colina, existem algumas elevações do terreno onde parecem ter havido pequenas construções. Os blocos de basalto, pela sua forma, foram usados no passado, em muitos lugares do mundo, para construir com a forma que já vem da jazida. É o caso de Namadol, na ilha de Pompei, onde as colunas naturais de basalto foram amontoadas para fazer muralhas. E nós já falamos sobre os mistérios que envolvem a montagem desse local. O mesmo acontece em Gunu Padam, que nós também já trouxemos aqui e que é um mistério ainda maior. A escolha do basalto mostra que esses blocos não foram resultados de trabalho colonial, porque o basalto não era usado preferencialmente pelos portugueses por ser muito mais duro que o granito. Examinando os poucos blocos de talha mais regular que ainda existem no local, vemos que não têm o aspecto que apresentam blocos talhados com ferramentas de aço. Apresentam também uma camada de oxidação superficial que indica terem sido talhados há muito tempo, com certeza muito mais que 500 anos. Podemos imaginar que essas ruínas estiveram séculos sendo desmontadas por uma floresta tropical que um dia existiu ali, e agora tudo está fora do lugar. Sem um estudo adequado, fica difícil especular sobre sua forma arquitetônica original. O pesquisador também concluiu que o local sofreu inundações e até trombas d'água, vindas da cachoeira que fica acima, em mais de uma ocasião, o que desmontou e enterrou ainda mais os vestígios. Considerando que a urbanização mais identificável estava em uma colina, ele avalia que haviam muitos muros de arrimo, porque seria a única forma de dar estabilidade ao local. Esses muros de arrimo podem ser feitos com pedras irregulares, mas, uma vez desmoronados, só se vê mesmo um monte de pedras que o leigo dirá ser uma formação natural. Mas a escolha, o uso e os procedimentos de talha dos materiais encontrados, por outro lado, deixam claro que podem ser de uma origem pré-colombiana, similar ao uso em outros locais da América do Sul. Há ainda muitos blocos de cristal de quartzo de grandes dimensões. No entanto, sem um estudo adequado, não se pode especular se há um afloramento desse material ali, ou foram para ali trazidos para algum uso na época da existência da população que parece ter habitado o local. É normal encontrar pontas de flechas feitas de quartzo nos registros da arqueologia brasileira, e estes foram encontrados próximos ao sítio da região. Foram recolhidas algumas peças de formas sugestivas, mas que só se poderá ter certeza de fato se são utensílios ou ferramentas com o achado e localização exata de mais peças similares em escavações técnicas apropriadas. Veja que interessante, essas duas pedras aparentemente têm petroglifos. Estavam cobertas de oxidação, assim como os possíveis utensílios. Tem uns 15 centímetros de comprimento. Ao que tudo indica, há muitas enterradas no topo da colina. No entanto, nenhum organismo federal, estadual ou municipal jamais assumiu ou reconheceu o projeto, ou se manifestou pela proteção desse sítio. Após essas descobertas, seria desejável que algum órgão se interessasse pela pesquisa.
esse assunto foi completamente deixado de lado há quase 20 anos e hoje permanece ao sabor de especulações, sem as bases necessárias e as devidas observações cuidadosas do local. No final de 2015, o Ministério Público de São Paulo arquivou a denúncia e a justificativa apresentada foi praticamente uma repetição do laudo anterior, feito em 2004. Aquele órgão informou que o pessoal técnico do IPAM de São Paulo havia estado lá em dezembro de 2013 e verificado os fatos através de uma pesquisa superficial. E assim, todo o trabalho inicial realizado anteriormente pelo arquiteto Carlos Pérez Gomar e pelo geólogo Paulo Roberto Martini foram classificados como trabalho de leigo. Apesar de terem sido apenas informes, ou seja, uma coisa bem preliminar, mas que indicava haverem indícios de alguma coisa, no mínimo, interessante e diferente por ali, foram esquecidos. Talvez tenham esquecido também que o trabalho de identificação e pesquisa superficial de uma ruína se enquadra nas atribuições de um arquiteto, ainda mais quando esse tem experiência em arqueologia. E é justamente por essa razão que a maioria dos quadros do IPAM é composta justamente por arquitetos. E agora eu deixo para você a pergunta mais difícil. Será que havia uma civilização pré-colombiana na Serra do Mar? E assim finalizamos nosso vídeo. Se essa história e os mistérios que ela guarda despertam seu interesse, não deixe de se inscrever em nosso canal. Ao fazer isso, você se torna parte da nossa comunidade de exploradores da história e não perderá nenhuma das próximas descobertas emocionantes que temos preparadas. Não esqueça de deixar o seu like se você apreciou essa exploração e deseja ver mais vídeos semelhantes. Compartilhe os seus pensamentos e perguntas nos comentários abaixo. Estamos ansiosos para ouvir a sua opinião. Agradecemos muito por nos acompanhar. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a desvendar os mistérios e as belezas do nosso mundo.